documentada aqui em Hebreus. Creio que por Paulo, alguns autores dizem que não foi ele, alguns pensadores dizem que foi outros escritores, ou pela qualidade da fala que está em Hebreus, pode ser até que seja Apolo, mas isso não importa para nós. O que o escritor dos Hebreus nos diz é a respeito da história da Arca da Aliança. Quem me ouve, diga amém. Amém. A história da Arca da Aliança ela é muito conhecida, mas eu quero resumir para os irmãos o que aconteceu. O autor aos Hebreus ele fala que lá na época de Moisés, Deus deu a lei e Deus deu um símbolo da presença dele para o povo. Todo mundo que tem uma religião carrega um símbolo. Quem me ouviu, diga amém. Amém. Se você for nos budistas, eles têm um budinha desse tamanho em casa, ou representado, inclusive mostra um templo dele grande, enorme. Se você for para outras religiões, a Igreja Católica tem suas imagens com seus santos, várias e várias religiões espalhadas pelo mundo, todos têm a sua representação do seu Deus. E o nosso Deus, que é sobre todos os deuses, foi assim que ele fez a maneira do povo entender que Deus estava com eles. Ele fez uma arca, repita comigo, uma arca, uma caixa. Era uma caixa, literalmente uma caixa. Nós falamos um pouco disso aqui há algum tempo atrás, retangular, praticamente quase com o tamanho e formato dessa mesa, um pouquinho menor, e que havia argolas ao redor para ser colocados varas, bastões, onde os sacerdotes levavam. E Deus deu a planta dessa arca para Moisés e disse: enquanto vocês peregrinarem na terra, vocês têm a responsabilidade de levar a arca, ou seja, de levar a minha presença. Quem me ouve, diga amém. Preste muita atenção, por favor, preste muita atenção. E Deus falou com aquele povo dizendo: vocês vão levar isso como um símbolo da minha presença, e isso vai mostrar para vocês que eu sempre estou com vocês. Deus deixou a arca como um símbolo de que estava com eles em todo o tempo. E na leitura em que nós fizemos aqui, diz que precisava passar depois do segundo véu. Por quê, irmãos? Porque existia toda uma planta do tabernáculo. Havia o pátio, havia o ato onde eram feitos os sacrifícios, o lugar santo do santo, e o santo dos santos que ficava depois do segundo véu, que era uma cortina muito grossa, muito espessa, que só adentrava-se ali praticamente uma vez no ano. E olha lá, ou quando desmontava o tabernáculo, era levada a arca, carregada a arca pelos irmãos levitas, que eram responsáveis por isso. Mas para entrar ali era necessário uma pessoa muito importante para entrar lá dentro. E isso aconteceu a ponto de eles valorizarem a arca como o maior ponto de fé deles. Eles tinham medo, os inimigos tinham medo deles quando diziam: o povo da arca está chegando, o povo da arca está vindo, o povo hebreu, eles têm um objeto lá. Inclusive depois os filisteus se esforçaram para roubar a arca deles, porque eles achavam que aquilo tinha poder, mas na verdade a arca não tinha poder, era quem ela simbolizava, que é a presença do nosso Deus maravilhoso. E isso eu quero falar um pouquinho, porque esses tempos atrás eu estava meditando nesse texto, e o Senhor falou comigo muito sobre isso, a respeito do versículo 4, que é o que eu quero ler de novo com os irmãos. Depois do segundo véu, estava o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e o que, irmãos? A arca da aliança, coberta de ouro puro. Estava dentro da arca, repita comigo, um vaso de ouro, que continha maná. Tinha também a vara de Arão, repita comigo, a vara de Arão, que tinha florescido. E por último tinha as tábuas da lei. Então dentro dessa arca, por algum motivo, Deus quis guardar essas coisas. Você não consegue perceber por que Deus vai mandar botar essas três coisas ali? Se o maná estragava de um dia para o outro, a vara era uma vara qualquer, simples. E também ele disse para colocar a tábua da lei dos 10 mandamentos. Para que Deus fez isso? Por que Deus mandou que colocasse
esses 3 objetos. Para isso nós vamos ler alguns textos. Eu quero que você leia comigo Êxodo capítulo 25, por favor. E eu quero que você tenha paciência de prestar atenção na Bíblia Sagrada. Êxodo capítulo 25. Aleluia, Jesus. Verso 10 e 11, e depois nós vamos ler o verso 25. É o verso 22, melhor dizendo. Êxodo capítulo 25, verso 10 e 11. Qualquer irmão que achar que tem uma voz bem alta, leia, por favor. 10? Isso. 10 e 11. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Quem mandou o irmão Moisés fazer a arca? Deus. Deus fez a arca, não foi Moisés. Foi Deus que disse: faça isso. Pegue um caixote de madeira de acácia ou de cetim, e coloque ali dentro alguns utensílios, deixe toda ela revestida de ouro puro. Teria um valor altíssimo, porque era madeira cara e material de ouro puro. Teria um valor alto, mas não era por isso que estava fazendo a diferença. O que fez a diferença é o versículo 22. Por favor, passe para lá, e se alguém quiser ler, por favor, leia em voz bem alta. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Essa arca era um lugar onde Deus falaria com o povo, e o representante falaria com Deus a respeito do povo. Isso aqui não era qualquer coisa, irmão. Até hoje existem homens que gastam milhões, fortunas. Já assisti comentários desses dias, quando estavam preparando essa mensagem, que procuram a arca da aliança. Já gastaram muito dinheiro procurando em supostos lugares, porque o camarada que achasse isso aqui, ele estaria, digamos assim, com o maior descobrimento bíblico da história. Existem vários arqueólogos que dizem: eu achei, mas não foi comprovado. Existem várias pessoas que dizem que acharam a localização certa, mas não acharam, né? Isso daqui nós temos no Apocalipse a prova de que Deus levou a arca para o céu. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Inclusive depois no final nós vamos ler esse versículo que diz que a arca está no céu, e você vai entender quem é a arca. E essa arca era o lugar onde o sacerdote chegava, dobrava os joelhos, e ali Deus falava com ele no propiciatório, fazia um sacrifício de sangue. E no meio dos 2 querubins que estavam sobre a arca, Deus falaria com o povo. Aleluia! Antes era através da arca que o povo tinha liberdade para falar com Deus, e agora nós temos um que também está depois do véu, que nos dá liberdade de falar com Deus. Nós temos alguém que com o sacrifício de sangue nós podemos falar com Deus, e Deus falar conosco, porque Ele nos deu acesso pelo seu sangue. Ele mesmo disse: querem falar com Deus, pode vir, eu já derramei meu sangue, e agora vocês podem ouvir Deus falar com vocês, e vocês falarem com Deus. É se fosse você adorava o nome do Senhor. Não é mais um só. Agora qualquer um pode ser portador da arca da sua vida. Agora o que é interessante, eu já preguei aqui sobre essa história, isso precisava reiterar para entender que a arca é a aliança com Deus. Repita comigo: a arca é a aliança com Deus. Hoje Jesus é a nossa aliança com Deus. Jesus é a nossa aliança com Deus. É o símbolo maior da nossa aliança com Deus, é Cristo. Assim como na época para o povo hebreu era a arca. Repita comigo: a arca. Mas pois bem, voltando para o texto que nós lemos ali no verso 4 do capítulo 9 de Hebreus, o autor faz questão de reiterar e dizer para eles que tinha
tinha 3 coisas ali dentro. Repita comigo, eu falo e você repita. 1, 2, 3, tábuas da lei. Vara de Arão. Vaso com maná. Mais uma vez, se você não esquecer, tábua da lei. Vara de Arão. Vaso com maná. Está quase gravando na tua cabeça. 1, 2, 3, tábuas da lei. Vara de Arão. Vaso com maná. Para que isso? Você já parou para perguntar, irmão? Para que Deus bota umas coisas dentro da arca? Se ela era lacrada, se ela era extremamente fechada, que ninguém poderia abrir, e a Bíblia diz que quando ela estava sendo transportada de volta para Israel das terras, quando tinha sido roubada, alguém foi abrir ela, e quando abriram, Deus matou 25.000 pessoas, porque não era para abrir, foi lacrada, não é para mexer. Não se brinque com as coisas de Deus, irmão, não tem como. E a Bíblia diz, isso é uma história para outro dia, que eles abriram a arca e matou um monte de gente que Deus não queria. Agora me pergunte, e pergunte para Deus como eu perguntei, para quê? Para que Deus bota 3 coisas dentro da arca que ninguém pode mexer? Para quê? Agora, embora não se pudesse mexer, todo mundo sabia o que tinha dentro. Vou repetir. Embora não pudesse abrir e tirar de dentro, todos sabiam o que tinha ali dentro. O que era, irmãos? Primeiro, tábuas da lei, vara de Arão, vasos com maná. Para que Deus fez isso? É uma boa pergunta. E agora nós vamos estudar isso, porque Deus falou muito forte comigo. Abra comigo a Bíblia em Deuteronômio 10, do verso 1 ao 5. Deuteronômio 10, do verso 1 ao 5. Você tem que ir se alimentando para você comer a cereja do bolo no final. Deuteronômio, capítulo 10, do verso 1 ao 5. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa tuas tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim a este monte, e faze uma arca de madeira, e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. E as porás na arca. Peraí. Quando Deus mandou fazer a arca, Deus já tinha feito a placa com os 10 mandamentos, disse: você vai pôr na arca que eu vou te mandar. Era tudo um plano de Deus, meu irmão. Vai vendo aí, vai vendo. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor nos falara no dia da congregação, no monte do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Quem entendeu? Então Deus disse para Moisés: vocês vão carregar a arca, sim ou não, irmãos? Sim. E eu quero que você escreva numa pedra 10 mandamentos, sim ou não? Sim. E Deus falou o quê? Coloca essa pedra dentro da arca, sim ou não, irmãos? Sim. Por quê? Porque Deus queria que quando eles carregassem a arca, eles não se esquecessem que para levar ela, eles precisavam levar também a palavra de Deus. Eu vou repetir isso para você entender. Por que Deus disse: coloca as tábuas dentro da arca? Por quê? Porque se eu quero carregar o símbolo da presença de Deus, eu tenho que carregar a palavra dele dentro de mim também, meu irmão. Não adianta querer carregar a arca se não leva as tábuas junto. E é por isso que Deus diz: lacra, porque não dá para levar um sem o outro. Quem pode dizer glória a Deus? Não adianta, irmão, querer dizer que eu sirvo a Deus e não amo a palavra dele. Não tem como carregar a presença de Deus, que é a arca, o símbolo, se eu não levar junto o que está dentro dela, que é a tábua com a lei, a palavra, o mandamento, a ordenança, aquilo que Deus falou para fazer. E nós podemos passar a noite aqui falando só sobre essa tábua. Meu Senhor Deus.
teu Deus sobre todas as coisas. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Ama teu pai e tua mãe. Irmão, se nós olhássemos isso aqui, nós veremos que muita gente carrega uma arca que não tem as tábuas aí dentro. Nós vemos que tem gente que pegou a arca para levar, dizendo eu sirvo a Deus, mas arrancou a tábua e leva só algo mais fácil de levar, que é uma vara e também um maná. Mas Deus disse: põe a arca e coloca dentro dela a minha palavra. Quem quiser levar a arca, leva a palavra junto também. Não adianta, irmãos, nós dizer que nós somos crentes se nós não cumprimos o mínimo, que é os 10 mandamentos. O mínimo. Ame Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Nós aprendemos aqui na quarta-feira. Sobre todas as coisas. Que é o próximo como a ti mesmo. Se nós não cumprimos isso, como que nós estamos levando a arca? Como que nós estamos levando o símbolo de Deus sobre a nossa vida, que é a presença dEle? Já pensou, irmão, se eles tirassem isso aqui? Tentaram, Deus matou. Era tão puro isso aqui que Deus disse: é intocável. Essas 3 coisas ninguém vai tirar daquele dentro. Você pode pensar nisso? Não tira, ninguém tira. Foi fechado, selado e ninguém tirou. Foi falha minha não colocar o texto aqui em que diz que quando eles estavam trazendo a arca da aliança, um homem abriu e Deus matou 25 mil pessoas por causa disso. Por quê? Porque Deus estava querendo dizer que não era para tirar nada do que Ele mandou colocar ali dentro. Irmãos, e o que nós mais vemos hoje é igrejas de pessoas que carregam arcas vazias, que carregam arcas bonitas, famosas, mas não tem a palavra de Deus ali dentro, irmão. E você tem que glorificar a Deus, porque você está levando uma arca com a palavra dentro dele. Não dá para tirar as tábuas. Se eu quero carregar a arca, eu tenho que levar a arca com a tábua dentro. Com as palavras de Deus para mim, os 10 mandamentos. Quem pode dizer glória a Deus? A arca da aliança é o símbolo de Deus para nós, mas dentro dela tem outras coisas também, que é a palavra de Deus, da qual nós fizemos leitura e que Deus disse: coloca dentro. Fui e coloquei as tábuas na arca, e ali então, como o Senhor, estão como o Senhor me ordenou. Nós temos muita gente, irmão, muita gente, que leva uma arca vazia, que leva uma arca sem conteúdo nenhum. Se eu quisesse, eu poderia vender para vocês a arca da aliança. Tem gente que vende mini arcas da aliança. Eu, inclusive, já vi uma réplica inteira dela, grande, tamanho original, mas só que estão vazias. Tem uma arca, que é a arca verdadeira, que contém a palavra do Senhor. João capítulo 1, verso 1: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Na arca, oh aleluia, na arca você tinha as tábuas com a lei. Em Cristo você tem a própria lei dentro de você, meu irmão. Eu vou repetir isso aqui para você dizer glória a Deus. Na arca de madeira tinha as tábuas da lei, mas em Cristo Ele é a própria palavra, o verbo vivo que desceu do céu está dentro de você, meu irmão. Não vem culto de ensino, não amar a palavra dele, não dá. É uma arca vazia, você está levando um caixote vazio. Há muitas pessoas que levam essa arca, que não é a arca de Deus, mas é uma caixa vazia que simboliza qualquer outra coisa menos o Senhor. Qualquer coisa menos o Senhor. Quem em Deus creio, como é que é? Falei para mim os 10 mandamentos. Tem gente aqui que não vai saber falar. Não vai saber falar, irmão. Tirou de dentro. Tirou as 10 escrituras que Deus deixou para Moisés e para o povo. Se vocês querem levar a minha presença, isso é o mínimo que vocês têm que fazer. Alguém diga glória a Deus. Glória a Deus. Segunda coisa, porque o tempo já se foi. Nós podemos ficar a noite inteira falando só sobre a tábua. E não dá para tirar. Não tire. Não tire, irmão. Se não está na palavra de Deus, não faça. Fique com a palavra de Deus para a sua vida, porque você está carregando a representação de Deus, a presença de Deus sobre a tua vida. Não tire. Não tire.
coisa. Vara de Arão, repita comigo, vara de Arão. Vara de Arão. Então a primeira era a tábua da lei, que nós temos aqui em Deuteronômio, que simbolizava a palavra de Deus. Não se pode carregar a arca de Deus sem a tábua, sem a lei, sem a palavra de Deus. Não tem como. Agora a segunda coisa é a vara de Arão. Números 17, verso 10. Por favor. Aleluia. Essa aqui dói só um pouquinho assim, irmão. Verso 10. Isso. Deuteronômio 10, verso... Números, desculpa. Números 17, verso 10. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Alguém entendeu? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Há outras versões que dizem assim: torne a pôr a vara de Arão diante da arca. E aí ele fala o objetivo do porquê. Está ali a resposta. Para que se guarde por sinal. Repita comigo, sinal. Sinal. Repita comigo, sinal. Sinal. Para que Deus põe uma vara dentro de uma arca, irmão? Repita comigo, por sinal. Por sinal. Para quem, irmão? Os filhos rebeldes. Para os filhos rebeldes. Não é aqui para os mundanos, mas para quem? Para os filhos. Isso é um sinal para quem é filho, mas é rebelde, que está sempre murmurando. Contra quem, irmãos? Então Deus disse: dentro da arca também, Moisés, coloca a vara que floresceu. Para quê? Como um sinal para os meus filhos que são rebeldes, para parar de murmurar contra mim, senão eles vão morrer. Eu vou explicar para você, irmão, o que aconteceu e por que essa vara existiu. Quem me ouve, diga amém. Amém. Existia um rumor de que Datã, Coreia, virava os chefes, né, da murmuração do povo. E também tinha ali gente que reclamava, porque Arão, que era próximo de Moisés, né, ele era mais ou menos assim, irmão. As pessoas estavam dizendo: por que Arão faz tudo? Por que Arão é o braço direito de Moisés? Será que Deus não tem mais gente no meio desses 2 milhões de pessoas? Quem me ouve, diga amém. Amém. Vocês perdem atenção fácil, meu Deus. Por que Deus ele pediu que Moisés colocasse essa vara dentro da arca? Nós lemos aqui, muito bem, por quê? Porque tinha pessoas rebeldes e Deus queria dar como um sinal. Mas será que ele pegaria aquela vara e dava na cabeça deles, irmão? Será que era isso? Não. Por que isso foi colocado dentro da arca da aliança? E eu te digo agora, quando eles começaram a murmurar demais, dizendo: não, Moisés, não tem mais gente aqui para você, é só teu irmão, poxa, é só teu irmão para tudo, é só Arão, é para fazer tudo aqui, Miriam, é só eles, não tem outra gente. Começaram a murmurar e foi escolhido eles para fazerem serviços especiais para a arca, para o tabernáculo, para o templo, para a adoração ao Senhor. A família de Arão tinha sido escolhida e o povo diz: quem me garante que foi Deus que escolheu Arão? Não foi Moisés que dá e puxa saco do lado dele? Sabe aquele tempo que reclama de tudo? Meu Deus, o pastor só chama ciclano para fazer as coisas. Meu Deus, parece que na igreja não enxerga outra pessoa. Isso aqui está acontecendo. Aí Deus falou com Moisés: Moisés, estão reclamando porque eu escolhi Arão. Vamos fazer um negócio. Moisés especifica que todo mundo. Quem me ouve, diga amém. Amém. Quem quer ser sacerdote? Quem quer ser aqui? Pegaram aí umas 10, 12. Tá, então cada um de vocês vai escolher uma vara. E vai ser o seguinte: nós vamos deixar dentro aqui da tenda vara seca, vara infrutífera, vara que não presta mais, cortada. Cada um das tribos, 12 tribos, escolha e vamos colocar dentro aqui da tenda. E quando eles colocaram na tenda, disseram: amanhã nós vamos olhar aqui de volta e nós vamos ver a vara que florescer do nada, no meio do deserto. Essa vara é de quem Deus escolheu para ajudar a governar e a trabalhar no serviço para Deus. Quando eles chegaram no outro dia, eles abriram a cortina e adivinha, irmão, a vara de quem que tinha florescido? A vara de Arão. Não é mal isso aí, pastor. Não, irmão. Deus está dizendo para alguém aqui: no meio do deserto eu vou fazer você florescer e dar fruto, para mostrar que fui eu que te escolhi, meu irmão. A escolha de Deus dá fruto.
fruto, a escolha de Deus dá fruto, a escolha de Deus dá fruto, a escolha de Deus, mesmo em meio ao deserto, é a escolha certa. E a Bíblia diz que todo mundo ficou. Não é que é Arão mesmo que Deus escolheu? Aleluia. Porque não tinha como ser algo errado, porque eles escolheram as próprias horas para levar. Aí também das 12 tribos, justamente o Arão começou a dar fruto, e a Bíblia diz que tinha mel ainda. Não só nasceu flor, irmão, deu fruto do dia para a noite. E Deus disse: bota isso dentro da arca. Alguém está entendendo? Vai dar glória a Deus, aleluia. Coloca isso dentro da arca, para quê? Para o povo se lembrar que quando eles servirem a mim, eu escolho o que é perfeito e acabou. A minha escolha é a certa e ninguém pode questionar. Se quer servir a Deus, irmão, quem quer servir a Deus, diga eu quero. Então você vai ter que levar a vara de Arão. Vai ter que aceitar as escolhas de Deus. Eu queria tanto, Deus, mas Deus não quis, acabou. Mas eu não queria esse ciclano, pois Deus escolheu você tem que ficar quietinho, irmão. O povo está rodeando Arão, com raiva dele. Deus disse: tem um monte de defeito, sim, tem, mas fui eu que escolhi para fazer na minha obra. Então Deus disse para eles: coloca dentro da arca aí, mas para eles nunca se esquecerem que as minhas escolhas são perfeitas. Alguém diga glória a Deus, aleluia, irmão. E Deus disse: você está levando a arca toda, está levando a presença toda, está ouvindo a minha palavra toda, então aceita as escolhas que eu tenho para a tua vida. Aceite, não adianta, irmão. Está levando a arca, eu sou servo de Deus. Deus diz: não quero isso para a tua vida. Já começa a murmurar, já começa a reclamar. Os filhos rebeldes. Filho rebelde. Quando eles verem a vara florescer, eles não vão cessar a murmuração. Senão Deus vai ter que acabar matando eles, irmão. Claro, não morrerão. Quando eles olharem para a vara florescida e não lembrar: o que é isso? É verdade. Deus escolhe perfeito e não tem erro. Então Deus colocou ali dentro, irmão, coisas que eu, pelo menos pessoalmente, nunca tinha meditado nisso. A primeira coisa, as tábuas da lei, significa que nós temos que levar a palavra de Deus junto conosco, a ordenança dele, os mandamentos, se nós queremos a presença dele. Segundo, ele mandou levar a vara, que coisa boba, né, irmãos? Que coisa, para quê? Para não se esquecer que Deus faz escolhas perfeitas. Glória a Deus. Eu não gosto desse pastor, o problema é dele. Deus quis. Deus quis que eu fosse teu pastor, o problema é dele. Não tem o que fazer. Não gosto da mulher que eu tenho. Não gosto do marido que eu tenho. Não gosto da cidade que eu vivo. Não gosto do trabalho que eu tenho. Irmão, se Deus te colocou aí, levante a mão e dê glória ao nome. Deus escolheu assim. Não adianta, irmão. Eu já sofri tanto por questionar as escolhas de Deus. E tem gente que Deus está dizendo: se quiser continuar carregando a minha presença, vai ter que aceitar as minhas escolhas. Vai ter que aceitar as minhas escolhas. E se botar a mão para abrir e tirar, tem que mal. É assim, meu. É assim. Essa questão de abrir a arca que o senhor estava falando, foi quando a arca chegou lá em Betsemes? Betsemes. 1 Samuel 6,19. Leia. E feriu o Senhor os homens de Betsemes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande o estrago entre o povo. Vocês estão entendendo, irmão? Aleluia. Quer levar a arca, irmão, tem que ser do jeitinho que está dentro dela. Aleluia. Do jeitinho que Deus quer. Aleluia, Jesus. Não adianta, irmão. Eu não quero estar aqui nessa cidade. Somos dois. Aleluia. Mas Deus quer, mas tem que glorificar o nome. Aleluia, Jesus. Porque Deus, eu quero que você me queira. Eu quero carregar a arca, mas eu não quero isso aqui para mim. Eu não quero aquilo. Deus, para de murmurar se você morra. Para. Chega. Irmão, Deus quer que alguém que leve a arca com prazer e com alegria em cima de Deus. Deus quer alguém que bote no ombro e diga: que privilégio. Nós já pregamos aqui sobre o Mededon. Nós pregamos o que Deus fez na vida dele, irmão. De ele levar isso aqui para casa dele. Você levou a palavra de Deus, as escolhas de Deus, e o vaso como é lá. Deus abençoou a vida dele em 3 meses. Nós percebemos que tem pessoas que estão levando a arca e tiraram coisas de dentro, por isso que a vida não muda. Por isso que a vida não muda. Conhece Jesus, conhece a palavra, toma Santa Ceia, mas tirou coisas de dentro.
Uns têm um itemzinho, outro tem outro, outros tirou os 3 e está beirando a morte, porque não dá para levar sem os 3. Meu Deus. Quantos aceitam a escolha de Deus, diga glória a Deus. Não, infelizmente isso dói até para mim, mas as escolhas de Deus, elas são perfeitas. E não bastante isso, a Bíblia diz que quando alguém continuou murmurando, Deus já chega, abriu a terra, engoliu, matou. Não se questiona a escolha de Deus. Se eu quero servir a Ele, irmão, ainda que Ele me mate, é o melhor para mim. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus, porque você vai sair daqui dizendo: eu carrego a arca e eu aceito as escolhas de Deus na minha vida, ainda que eu não gosto. Eu acho que eu gosto de viver tudo que eu vivo. Eu acho que eu amo, irmão, viver esse dependente de Deus 100%. Eu quero ter meu salário de 5, 6 mil no final do mês. Mas se eu tirar a vara, irmão, Ele me mata. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E não adianta nem ficar murmurando, irmão. Então o Senhor disse para Moisés, foi mais uma coisa de dar. Para que guardes por sinal. Repita comigo: sinal. Sinal. É uma vara e um sinal. Que não adianta reclamar. Por que Deus disse? Por que você não? Fica quietinho. É melhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Terceira coisa. E esse aqui é o que eu mais gostei, irmão. É tão gostoso. Vamos ler aí Êxodo 16, 33. Repita comigo: vaso com maná. Vaso com maná. Você acha que Deus botou só vara dentro da arca, irmão? Você acha que Deus pegou só o cajado dentro da arca? Não peguei, ó. Se não me obedecer, 16, 33. Êxodo 16, 33. Glória a Deus. Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Verso Deus. 34, por favor, Júlio, também. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho. Diante do testemunho, para ser que testemunho? O que é o testemunho aqui, irmão? A arca. A arca também é conhecida como arca do testemunho. Amém, irmãos? Amém. Como o Senhor tinha mandado a Moisés, Arão colocou diante da arca, dentro da arca, para ser guardado um homero. Nós já estudamos aqui o que é isso. Quem sabe dizer? Pegar um copo de suco de uva depois. O que é que o povo lá de Amós fazia? Eles mentiam as medidas, né? 2 litros. Né? Uma vasilha de 2 litros, uma Coca-Cola. Né? Pegava, Deus disse: encha aí, Arão, com maná. Que mistério, né? Deus disse que o maná não dura de um dia para o outro. O nosso não dura de um dia para o outro. O de Deus. Aleluia. É baixo. O que caía na terra, Deus dizia: é só para hoje. Mas o meu, que está dentro da arca, é para sempre. É para sempre. É para sempre. Eu vou te pedir para você, irmão, dentro dessa arca que você carrega, não está só uma vara dizendo para você: obedece ou não morre. Mas tem um livro com maná dizendo: se tu carrega na presença, eu te sustento, 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 eu te sustento para sempre. Levante a sua mão, porque se você está carregando a arca, Deus tem sustento para a tua vida. Deus está sustentando a tua vida. Não tem só vara dentro da arca, não. Tem o sustento de Deus. Coloca essas coisas dentro da arca, Moisés. Primeiro a minha palavra, para que quem carrega a minha presença não se esqueça da minha palavra. Carregue também dentro da arca a vara de Arão, para eles não se rebelarem contra mim e saberem que as minhas escolhas são perfeitas. E terceiro, que mais, Deus? Meu Deus, eu fiquei pesado essa arca. Só mais uma coisinha. Coloca um litrinho de maná, mas Deus, o maná vai apodrecer, amanhã vai estar podre, vai cheirar mal. Eu disse: não, esse maná não é qualquer um, de vocês acaba, estraga, tem validade na dispensa, o arroz, o feijão. O meu não, o meu, quem leva a arca está com bênção na sua vida. Quem leva a arca tem cuidado, irmão. Você pode dizer glória a Deus, porque o Deus que nós servimos tem maná para dar para nós hoje. Tem maná de Deus, tem maná
de Deus, tem maná de Deus. Você está levando a arca, então não se preocupe, Deus está trazendo maná para você, meu irmão. Aleluia! E eu preciso finalizar. Para nós tomarmos da ceia. Aleluia. Coloque Hebreus 9 de novo. Glória a Deus. Aleluia. Alguém está acordado de glória. Volta para o versículo 3, desculpa. Depois do segundo véu, fala comigo, segundo véu. Estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Beleza. Quem me ouve, diga amém. Amém. Moisés fez o que Deus mandou, fez a arca, pegou as coisas que ele fez, que Deus mandou, né? Pegou ali as tábuas da lei, os 10 mandamentos, colocou dentro, pegou a vara de Arão, que floresceu e dava fruto no meio do deserto, colocou dentro, pegou um vaso com maná, né? Que era alimento que Deus deu para eles no meio do deserto, para eles lembrarem que Deus tinha cuidado deles no meio do deserto, e colocou dentro, e abriu. E agora você diz assim, tá bom, pastor, que história linda, que coisa maravilhosa, mas isso, irmãos, são só símbolos. Quem me ouve, diga amém. Amém. Só que a minha e a sua Bíblia diz, e você vai dar glória a Deus muito lindo, que depois que Jesus Cristo disse assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, está consumado. Glória a Deus. É o Pai no céu. Sabe o que aconteceu? Esse véu rasgou lá de cima. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Jesus disse, agora você tem acesso livre à água. Você vai dar glória a Deus melhor que esse, meu irmão? Agora você tem acesso livre à palavra dele. Você tem livre acesso às escolhas dele. Você tem livre acesso ao maná dele. Você pode dar glória, você pode dar glória. Você pode adorar a Deus, porque você tem livre acesso. O véu rasgou e agora você tem livre acesso. Livre acesso. Você tem livre acesso. Você tem livre. Você pode agora com o véu rasgado dizer, Deus, qual é a tua vontade para mim? Mostra a vara de Arão. Eu quero saber a tua vontade. E ele vai falar a tua vontade para você. Você vai abrir agora o véu. Você vai entrar lá dentro e precisar de maná. E tem maná para você. E o melhor, tem a palavra dele para você e para a tua vida. Você só pode fazer isso. Você só pode fazer isso porque alguém rasgou o véu. Escute, olha para mim para nós finalizar. O povo que andava ao redor das tendas, imagine 2 milhões de pessoas, meu jovem. Teve gente que morreu e nunca nem chegou perto, porque a arca ia no meio e as 12 tribos acampavam acampamento ao redor. Então teve gente que nunca nem chegou perto, irmão, nem da tenda, quem dirá da arca. Mas quando Jesus morreu, uma palavra dele que significa está cumprido, detestável, já preguei aqui no Santa Ceia. Está pago. Foi rasgado esse véu que nos separava de tudo isso. E agora você não tem acesso a símbolos, ou tem acesso àquele que é a própria provisão para você. Você tem acesso àquele, irmão, que tem consolo, tem a palavra dele. Se tem palavra diante de você, está livre, está rasgado o véu. Quando você chega na presença da arca, você tem a palavra, e lá está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh glória! Se você tem acesso livre à palavra de Deus, a tua palavra da qual agora eu tenho acesso diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh glória, aleluia! Você tem acesso à palavra, então você pode dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem acesso à palavra, então você pode dizer: aleluia, ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel.
Você tem livre acesso à palavra. Você tem livre acesso às decisões dele. Você está entendendo isso aqui, irmão? Você tem livre acesso à vara. Você tem livre acesso a saber a vontade dele. Você tem livre acesso ao maná que ele dá. Infelizmente, muitos de nós não sabemos valorizar isso. Mentira, pastor. É verdade, ontem tinha 4 pessoas aqui na oração. Aleluia, meu Deus. Como é que você vai saber, irmão? A vontade de Deus, se você não adentrar no Santo dos Santos. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta não levar de aparência a arca. Não adianta. Não adianta querer levar uma arca, irmão, que tenha só um vasinho de maná para nós pegar comida. Olha que nós temos provisão. Não, tem que aceitar as decisões dele e ouvir a palavra dele também. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Sabe, geralmente a gente não gosta de orar. Vou te revelar. A gente sabe que Deus vai falar a vontade dele. A vontade dele não é nossa. Aleluia, Deus. Por isso que nós não oramos, irmão. E se nós orar, Deus vai dizer: a minha escolha é que você fique sem dinheiro. E aí vai fazer o quê? Minha escolha é que eu não vou te curar. Não vou fazer um milagre. Eita, Jesus, aleluia. E se eu não fizer nada, nós vamos continuar levando a arca? Vamos. Vamos, porque dentro da arca não tem só vara, não. Dentro da arca tem maná também. Dentro da arca não é só sofrimento de aceitar a vontade de Deus, não. Tem cuidado dele pela sua palavra. Entendeu que você precisa ter esse acesso à arca, que é Cristo Jesus agora, o nosso sacrifício, de livre acesso a Deus. Por quê? Porque nós estando nele e ele estando em nós, nós cantaremos o que queremos e ele nos responderá, meu irmão. Nós precisamos ter mais acesso à arca de Deus. Mais acesso, mais acesso, mais acesso, mais culto, mais oração, mais palavra, mais oração. Você tem mais palavra, mais oração. Você tem mais maná, mais oração. Você tem mais acesso às escolhas de Deus. Você precisa intensificar a busca pela presença de Deus. Quando isso acontece, irmão, você tem livre acesso. É verdade. Livre acesso, o quê? Antes tinha aquela multidão gigantesca, de milhões de pessoas para você chegar perto da arca. Você não ia entrar, você não é sacerdote. Mas agora você tem livre acesso, é só fazer isso aqui. Isso aqui é o lugar de joelhos. Está livre para mim. A palavra dele, a vontade dele, o maná que sustenta a minha vida. Está livre. E muitos estão morrendo porque isso aqui, irmão, preguiça de adentrar dentro do santuário. Eu repetir isso aqui, irmão. Eu vou dizer para você em nome de Jesus, não me pede oração, tá? Não me pede oração, porque você sabe o que você tem que fazer para saber a vontade dele. Oh Deus, eu quero saber a tua vontade. Oh Deus, eu preciso de essa necessidade. Eu estou precisando. Deus vai dizer: você tem livre acesso aqui dentro. Vem. Tem livre acesso, vem. Tem maná para você, tem palavra. Vem, ora. Você tem livre acesso, vem. E você levanta da oração que nem um gigante. Você levanta da oração dizendo a verdade. Eu estava me esquecendo. Eu estava me esquecendo que agora eu sei a vontade de Deus. Você só não desiste de orar até Deus te responder, para ver se Deus não vai te mostrar a vara de Deus. Deus vai dizer assim: vem aqui, eu vou mostrar para vocês qual é a minha vontade. Coloca as varas assim: essa aqui é a minha vontade. É só fazer isso. A gente tem preguiça de fazer isso. Preguiça de orar a Deus até Ele nos responder. Buscar a Deus até Ele nos responder. Pode se de pé em nome de Jesus. Você está diante daquele que é maior que a arca. Você está diante daquele que te deu um acesso livre à presença de Deus. Você está diante daquele que, se você falar com ele, ele vai te levar ao acesso do trono da graça. Você sabe o que esse mesmo hebreu disse? Eu estou preparando uma mensagem. Estou preparando, talvez para a próxima ceia. Achegando-nos com confiança ao trono da graça. Aleluia. Você pode adorar Deus comigo, irmão? Vamos orar. Achegamos-nos com confiança ao trono da graça.